Tranquilidade? Tudo bem com vocês? Então, olha só, vim aqui para mais uma videoaula e hoje a gente vai então regressar aí para a gente poder falar sobre o Brasil, né? Logo após a independência, né? Vamos lembrar então que a gente conseguiu analisar como aconteceu o processo de independência do Brasil, né? Um processo então que foi totalmente ele centralizado nas mãos das elites brasileiras, né? Para evitar grandes transformações. Então ele tem toda aquela característica de ser um processo liberal por um lado, mas conservador por outro lado, né? Ele é liberal porque ele rompeu com a metrópole, mas ele é conservador porque ele manteve um império, ou seja, uma monarquia. E a gente vai estudar na aula de hoje o início desse império, como esse império foi estruturado, tá certo? A gente vai então estudar nessa nossa videoaula. Estou aqui mostrando para vocês o plano de aula dela, né? A gente vai estudar então o primeiro reinado. De maneira mais específica, a gente vai estudar a Constituição de 1824. A gente vai tentar então desenvolver, né, as habilidades de aplicar os conceitos de Estado, nação, território, governo e país para entendimento de conflitos e tensões. Ou seja, como que vai se criar toda uma legislação para que as pessoas aceitem que elas fazem parte deste país. Hein? E também, né, a gente vai então tentar identificar e analisar o equilíbrio de forças e os sujeitos que estão envolvidos nas disputas políticas durante o primeiro reinado, tá certo? Relembrando aqui com vocês, já no começo dessa videoaula, vocês vão ter então duas partes de atividades, tá certo? Eu vou mostrar para vocês como se cria, né, o organograma político da Constituição de 1824. Como assim o organograma? Quem manda em quem, tá certo? Então eu vou mostrar para vocês as divisões dos poderes e como que a gente vai estruturar isso, né, numa espécie de esqueminha para ficar fácil o nosso entendimento de como essa Constituição ela trabalhava. Essa construção do organograma vocês podem deixar no caderno de vocês, só para orientar aí a cabeça e os estudos de vocês, fechou? O que eu vou pedir para que vocês então façam para mim, né, como atividade, vai ser o exercício 1 e o exercício 3, que está lá na página 134 do livro didático. Aí vocês me entreguem aí em anexo, tá? Como atividade aí da aula, tá? Conforme então eu for dando essa aula, vocês já podem até ir pegando esses exercícios, porque já vai ajudá-los aí a responder essas duas questões. Combinado? Então, eu queria, de maneira inicial, apresentar para vocês, né, o que é o primeiro reinado, né, ou como que ele se divide, tá certo? Por quê? Porque quando o Brasil conquista sua independência, né, a gente aprendeu lá atrás que Dom Pedro I ele vai ser usado como um instrumento pelas elites coloniais brasileiras. E esse instrumento, ele vai ser usado num determinado momento, mas ele, quando não atender mais os interesses dessa elite, a elite vai fazer o quê? O que faz com qualquer instrumento que não funciona mais. Já jogar fora. Então, o período que a gente vai estudar na aula de hoje, essa semana, é o período que a gente chama de Primeiro Reinado, que vai de 1822 até 1831. Então é um período muito curto, mas ele é muito importante. Vamos relembrar aqui que uma das nossas habilidades é aplicar o conceito de Estado, governo e país para entendimento de conflitos e tensões. Como que a gente vai ver isso na prática? Né? E como que isso funciona na prática? A criação de uma Constituição para justamente aplicar esse conceito e que todo mundo, então, respeite essa Constituição. Por isso que a nossa aula de hoje é justamente para estudar como foi feita essa Constituição de 1824. Bora para lá, então? Então, bora. Bom, então o primeiro ponto, né, que a gente deveria se observar aqui é esse quadro, né, do Jean-Baptiste Debré. A gente vai falar muito do Debré e vamos ver muitas obras, né, que ele fez aí. Ele foi um dos grandes pintores do século XIX e é muito interessante a obra dele para a gente aprender sobre esse período da história do Brasil. Aqui a gente tem uma obra, né, que se chama Coroação de Dom Pedro, Imperador do Brasil.
E a gente consegue ver, né, alguns aspectos que são interessantíssimos, né? Percebam que essa coroação ela ocorre num lugar fechado, com pouquíssimas pessoas participando dela, né? O que isso revela pra gente? O quanto que a coroação de Dom Pedro I foi um processo totalmente privado e totalmente restrito. Restrito a quem? As elites políticas do Brasil. Tá certo? Esse é o primeiro aspecto que eu queria que vocês aí começassem a desenvolver, para que vocês percebam, né, o quanto que as diferenças políticas que vão acontecer nesse momento na história do Brasil, elas ocorrem, né, elas têm diferença, né, entre o que pensam a grande parte, né, dessas correntes políticas, dessa elite, mas vai ser muito restrito e, sobretudo, sem a participação do povo, como a gente consegue ver aqui no fundo, certo? Mas então vamos lá. Eu queria apresentar para vocês, então, um pouco como ocorre, né, as discussões e como está dado os grupos políticos, né, dentro dessa elite. Então, o primeiro ponto para a gente entender é tudo que a gente falar agora faz parte dessa elite que está aqui observando a coroação de Dom Pedro I. Então, a gente deve refletir que essa elite apoia a independência usando Dom Pedro I como o seu instrumento, e agora que a independência está feita, eles vão ali se degladiar para saber quem que vai conseguir, então, chegar ao poder. Ou seja, todos os grupos políticos aqui que a gente está falando, eles são pertencentes apenas à elite do Brasil. E quais grupos são esses? A gente costuma dividir eles em dois partidos diferentes, mas muita atenção, essa ideia de partidos, ela não é a mesma que a gente tem nos dias de hoje, certo? Não há partidos políticos nesse momento na história do Brasil como existem os de hoje. Na realidade, a gente está chamando aqui de grupos políticos, né, de partidos políticos, mas são mais pessoas que tinham ideologias, ou seja, que tinham ideias de como governar o país e eram ideias diferentes. Grosso modo, a gente vai dividir essa elite, esses políticos que estavam tentando mandar no Brasil, em dois grupos e um deles vai se dividir em dois. Então, na prática, a gente vai ter três grupos, certo? Acompanhe aqui comigo, essa parte é meio chatinha. Se tiver alguma dúvida, por favor, não lembre de perguntar depois, tá bom? O Partido dos Portugueses, ele era composto por grandes comerciantes portugueses, funcionários do governo, e esses caras, eles defendiam que o imperador, ele deveria ter poderes absolutos nas suas mãos. Ora, são portugueses apoiando um imperador que era português. Então, o Partido dos Portugueses é bem tranquilo da gente entender o que quer, né? Que é que o poder permaneça nas mãos dos portugueses. Já aquilo que a gente chama de Partido dos Brasileiros é o que vai se dividir em dois, certo? Então a gente tem uma luta entre o Partido dos Brasileiros e o Partido dos Portugueses, mas esse Partido dos Brasileiros vai se dividir entre os moderados e os exaltados. Como pensam e quem eram os moderados? Os moderados, né, esse grupo é composto de ricos comerciantes brasileiros e de proprietários de terras aqui do Brasil também. Eles defendiam uma monarquia institucional que restringisse o poder do imperador, mantendo a ordem vigente. Ou seja, esses caras eles estão apoiando Dom Pedro I. Mas o que eles querem? Que Dom Pedro I mande seguindo a lei, seguindo a Constituição. Tá certo? Os exaltados, eles pensavam um pouco diferente. Os exaltados, ou radicais, eram representantes das camadas médias urbanas, que defendiam reformas mais amplas, com a maior participação política e a descentralização do poder, o que implicava mais autonomia para as províncias. Então a gente pode falar que os exaltados eles até queriam o império? Sim, só que eles queriam liberdade em cada uma das províncias,
Tá certo? Então esses vão ser aqui os 3 grupos políticos que estarão presentes nos primeiros anos em que o Brasil se torna um país independente. E a discussão de como vai ser a organização política do nosso país estará nas mãos dessa elite, que concordam apenas com uma coisa: a escravidão deve ser mantida para essa elite. Ou seja, quando a gente fala que a nossa independência ela teve um caráter conservador muito forte, a gente consegue observar nesse ponto. Essa elite que tinha cada um projeto, cada um achava que tinha que mandar de uma forma, na prática, elas não queriam tanta inclusão assim, tanta participação política assim. Por quê? Porque todas elas, de uma forma ou de outra, ganhavam dinheiro com a escravidão e, portanto, defendiam a escravidão como o sistema de trabalho desse novo país que está surgindo. Bom, então quando esses grupos eles estão aí bem definidos, né, é então convocada uma assembleia constituinte. Vamos relembrar o que faz uma assembleia constituinte? Os grupos eles vão ser convocados então, grupos políticos vão ser convocados para elaborar uma constituição, ou seja, uma carta de leis para decidir como vai ser a organização política aqui do Brasil. E aí, em 1823, um ano após a independência, é elaborada uma constituição que vai ficar conhecida como a Constituição da Mandioca, né? O porquê esse nome tão engraçado, né? Constituição da Mandioca. Pelas características dessa Constituição, tá? Ela previa eleições para os cargos políticos, então eleições, né, para os membros lá do grupo dos legislativos, né, do poder legislativo, a partir do voto censitário. Ou seja, só poderia se candidatar a ser deputado aquelas pessoas que comprovassem que tinham uma renda anual equivalente a 150 alqueires de farinha de mandioca. Entenderam? Então por isso que ela ficou conhecida como a Constituição da Mandioca, né? Mas na prática não precisa muito, né, entender por que ela foi chamada Constituição da Mandioca. Na prática precisa entender o quê? As pessoas que tinham pelo menos uma renda anual equivalente a 150 alqueires de farinha de mandioca eram da elite. Então, essa Constituição ela foi elaborada, né, para que apenas a elite pudesse participar. Excluía, assim, a maior parte da população. Excluiu as mulheres, excluiu os escravizados, excluiu os indígenas, né? E deu, então, a participação política apenas para a elite, tá certo? Agora, o ponto central dessa Constituição da Mandioca, que teve o seu projeto elaborado para ser votado e implementado, é que essa Constituição ela colocava o poder do imperador sendo controlado pelo legislativo. Qual modelo que lembra isso para vocês? Exatamente aquele modelo inglês que a gente estudou lá na Revolução Gloriosa. Então era um modelo de monarquia constitucional, cujo poder do monarca, do soberano, ele está totalmente controlado pelos deputados do legislativo. Assim, o imperador não poderia, então, ter tantos poderes assim, tá certo? Vamos pensar aqui a partir desse esqueminha que eu construí aqui para vocês, né? Quem que iria então se beneficiar? Quais as ideias, né, que iriam então se beneficiar? Quais grupos iriam se beneficiar e queriam esse modelo de constituição, essa forma de poder, né, que controla os poderes do imperador? O Partido dos Brasileiros, tanto os moderados quanto os exaltados. Então é por isso que a gente opõe um ao outro aqui, percebem? Porque o Partido dos Brasileiros ele queria controlar os poderes do imperador. O Partido dos Portugueses ele queria dar todo o poder ao imperador. E aí? Essa Constituição, então, ela está elaborada e ela está em disputa. O Partido dos Brasileiros quer, o Partido dos Portugueses talvez não queira. Façam as suas apostas. Quem vai ganhar? Ó, acertou quem falou que não importa quem ganha e quem perde, porque quem perde mesmo é a população mais pobre, né? Isso aí acho que já ficou claro para vocês. E continua sendo assim, né? Se a gente, né, for pensar bem.
Mas, bom, na realidade, a gente precisa entender que Dom Pedro é que tem o poder. Então, quando ele percebe que estão querendo colocar uma Constituição que vai limitar os poderes dele, o que ele faz? Desce o cacete na galera, acaba com aquele projeto de Constituição e ele vai exilar, inclusive, né? Ele vai mandar o exército para atacar os políticos que estão elaborando essa Constituição e vai mandar prender e exilar os vários políticos do Partido dos Brasileiros, justamente para que eles perdessem força. Então, Dom Pedro vai usar o poder que deram na mão dele. Olha que louco isso, né? É você usar Dom Pedro como instrumento e agora esse instrumento tá pegando poder para ele próprio. E o que ele tá fazendo então? Ele tá governando em pró de si mesmo, tá certo? Então ele vai jogar fora essa Constituição da Mandioca. Ele vai nomear um Conselho de Estado que vai ser responsável por elaborar uma nova Constituição. E quem que vai participar desse Conselho de Estado? Só as pessoas que eram ali apoiadores do Dom Pedro I. Apenas os membros do Partido dos Portugueses. Então, quando acaba, né, a Constituição da Mandioca, eles vão pegar esse novo Conselho de Estado, esse novo Conselho de Estado vai elaborar uma nova Constituição, que vai ser aprovada por Dom Pedro e que vai entrar em vigor em 1824. E que foi a Constituição que valeu no Brasil durante todo o século XIX. A Constituição que só vai acabar quando o Brasil proclamar sua república lá no finalzinho do século XIX. Tá certo? Qual que é a diferença dessa Constituição? Essa Constituição, ela inventa um outro poder. Como vocês são alunos lindos e maravilhosos e manjam bastante da divisão dos poderes, eu vou deixar que agora, vocês falem aí. Pode até dar um pause se quiser, mas não precisa. Mas vai falar aí agora, sozinho mesmo, meio louco, tá? Vai falar quais são os 3 poderes da organização política. Vocês sabem, não sabem? Então fala aí. Exatamente, acertou! Esses 3 poderes aqui, o executivo, o legislativo e o judiciário, vão ganhar no território brasileiro um 4º poder, o poder moderador, que vai ficar na mão de quem? Do Dom Pedro, é óbvio, é evidente. E por isso, o organograma do poder político brasileiro vai se constituir assim. Vai ter um poder legislativo? Vai. Vai ter um poder executivo? Também vai. Vai ter um poder judiciário nos moldes da divisão do Estado dos 3 poderes, que a gente já cansou de estudar lá com o iluminismo, lá com o absolutismo em inglês, né, com a Revolução Gloriosa. Vai ter tudo isso. Só que acima desses 3 poderes está o poder moderador, que pertence a Dom Pedro I. Portanto, subvertendo aquela lógica que está presente na monarquia constitucional inglesa, que o imperador ele é controlado pelo poder legislativo, aqui no Brasil independente, o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário estão nas mãos do imperador, porque ele tem o poder moderador. Certo? É justamente por isso que a nossa Constituição primeira de 1824, ela é dita que ela é liberal na forma. Porque quem olha para ela vê a divisão dos 3 poderes, então parece que tá tudo lindo e maravilhoso. Na prática, ela é extremamente conservadora. Na prática, o que é isso, galerinha? É um absolutismo monárquico que está presente aqui no Brasil e que vai dominar e que vai ser o projeto político do Brasil ao longo de todo o século XIX. Fechou? Então, quando a gente fala de organograma, é isso aqui, ó. Os 3 poderes que a gente já sabe, já entende muito bem o que fazem, né? E quem participa, eles vão ser controlados pelo poder moderador. Então, constrói isso daí no caderninho de vocês, tá bom? Para que fique claro que o Brasil, durante todo o século XIX, vai ser um poder, um governo absolutista. E com isso, então, o que vai ocorrer, né? Quando a gente olha para cá, quem que vai ganhar essa disputa aqui? Quem vai ganhar essa disputa vai ser o Partido dos
portugueses. Só que, cenas do próximo capítulo. Percebe? Vocês acham realmente que toda essa galera aqui que apoiou o processo de independência do Brasil, que chamou Dom Pedro I e falou, mano, vamos junto que é o bonde do Pedrão, pra fazer a independência. Você acha que ele vai aceitar? Você acha que esses caras aqui eles vão aceitar a derrota deles e vão aceitar? Então Dom Pedro agora ele é o cara, ele manda, desmanda, não sei o quê. Não vai aceitar, cara. E é justamente aí que começa a derrocada do poder de Dom Pedro I. Porque o Partido dos Brasileiros não vai gostar nem um pouco do modelo absolutista que Dom Pedro I estabeleceu. Mas isso são cenas do próximo capítulo e em breve a gente conversa sobre. Fechou? Tudo nosso, nada deles, então? Então, um beijo no coração de vocês. Espero que tenha ficado claro esse processo. Qualquer dúvida, estamos aí. E é nóis. Tchau!